Você tem dúvida quando pode iniciar a sua drenagem linfática no pós-operatório? Fique ligadinho no vídeo de hoje do Clube da Plástica. Olá pessoal, hoje eu vou falar para vocês sobre um tema já falado em outros vídeos, porém é tão importante que eu acho que merece melhores esclarecimentos, que é justamente quando eu posso iniciar a minha drenagem linfática após ter realizado uma cirurgia plástica. O papel da drenagem linfática todos nós já sabemos, principalmente após um procedimento cirúrgico que leva a um trauma tecidual, com uma reação do nosso organismo que acaba promovendo um grande edema, acaba promovendo um descolamento tecidual, e justamente a gente vê nas drenagens linfáticas realizadas por profissional habilitado a chance de fazer com que essa reação do nosso organismo seja da melhor maneira possível, da forma mais organizada, para que a nossa cicatrização ocorra da melhor maneira possível e para que o pós-operatório seja o mais confortável, com menos dor e com menos sensações indesejadas pelo paciente. Várias cirurgias possuem indicação de drenagens linfáticas no pós-operatório. As principais, lógico, são a lipoaspiração, as mamoplastias e as abdominoplastias. É lógico que as cirurgias da face, as cirurgias do nariz, braço, pernas também têm a sua importância, a drenagem linfática, mas principalmente as cirurgias com traumas maiores, que são justamente as primeiras que eu falei para vocês: lipo, mama e abdômen. Nos primeiros dias depois dessa cirurgia, o organismo começa a reagir contra aquele trauma e já começa um inchaço. Só que nessa fase inicial, o nosso sistema linfático, que é justamente para onde drena esse líquido do organismo, popularmente falando, vamos colocar que é como se fosse um ralo do nosso corpo, justamente por onde podem escoar todo aquele líquido que o organismo lançou em resposta a esse trauma cirúrgico que a gente acabou fazendo. Então, nessa primeira semana depois da cirurgia, o nosso sistema linfático ele fica um pouco mais lento, ele tem uma lesão inicial e essa lesão ela vai se recuperando a partir da segunda semana. Então, quando eu começo a orientar a drenagem linfática, eu justamente explico para o paciente que a drenagem ela tem sim o seu efeito na primeira semana, embora o seu papel fundamental esteja a partir da segunda semana. Vou falar para vocês que geralmente depois dos 10, 14 dias é que eu começo a indicar mesmo a drenagem linfática. Na primeira semana, a drenagem tem sim o seu papel. Só que nessa drenagem inicial, o profissional ele visa justamente reorganizar o tecido, um tecido que foi muito descolado, como por exemplo na abdominoplastia, na lipoaspiração. Essa drenagem da primeira semana busca reorganizar os tecidos, fazendo com que ele cicatrize da melhor maneira possível, ordenadamente, para que evitem as fibroses posteriormente. Então, o acompanhamento de uma drenagem logo na primeira semana, embora ela não tenha o grande objetivo de diminuir o edema, ela tem sim a sua importância na reorganização dos tecidos, impedindo complicações indesejadas no futuro. Nessa primeira semana eu também gosto de indicar a drenagem justamente para uma fisioterapia motora, para paciente conseguir movimentar e drenar os seus braços da melhor maneira possível, evitando as tromboses, evitando o acúmulo de líquido nos membros inferiores, nos braços, que geralmente ocorrem após cirurgias grandes, em que a gente tem que infundir grande quantidade de soro durante a cirurgia. Então, dá um conforto muito grande quando a paciente começa a fazer drenagem nos membros logo na primeira semana depois da cirurgia. E além disso, em alguns casos de abdominoplastia, com aquelas diástases abdominais muito grandes, aqueles afastamentos musculares muito grandes, a gente realiza aquela aplicatura do músculo, vocês estão lembrados? Aquela costura em toda a musculatura. Isso pode causar sim uma restrição respiratória
após a cirurgia. A paciente pode ter algum desconfortozinho de tosse, alguma sensação de falta de ar, justamente porque a gente apertou essa musculatura e com isso o pulmão deixou de fazer o seu movimento que ele estava habituado antes dessa costura. Então, pessoal, a fisioterapia na primeira semana, as drenagens linfáticas têm um objetivo, sim, de causar um melhor conforto tanto para o edema nas pernas, nos braços, evitando as tromboses, como para ajudando a organizar a cicatrização posterior. Mas é a partir de 10 a 14 dias que o sistema linfático, já recuperado daquele trauma inicial, da formação de novos vasos linfáticos, na formação de novos vasos sanguíneos, é que agora o organismo está apto para conseguir pegar todo esse edema da cirurgia, todo esse inchaço e mandar para esse sistema linfático, dando muito mais conforto ao paciente. É lógico que cada cirurgião terá a sua maneira de orientar o paciente a iniciar essa drenagem. No meu caso, nas minhas pacientes, então, eu oriento sim a partir da primeira semana, justamente nesse objetivo que eu falei para vocês, de um conforto melhor depois da cirurgia. E geralmente eu peço para intensificar a partir da segunda semana com o objetivo de diminuir o edema. O número de sessões depende muito de cada paciente. Geralmente eu peço no mínimo 10 a 15 sessões. No início, dia sim, dia não, ou seja, dias intercalados. Em alguns pacientes que incham bastante, eu ainda peço para que essa drenagem possa ser feita todos os dias, mas geralmente em dias intercalados. E depois, com o passar das semanas, com o passar da recuperação de cada paciente, eu vou espaçando e a gente passa para 2 vezes na semana, até que ela fica 1 vez na semana e não seja mais necessário o procedimento de drenagem. Portanto, pessoal, o papel da drenagem linfática no pós-operatório ele já está bem estabelecido. A gente já conversou bastante sobre isso. A drenagem linfática ela tem sim a sua função na primeira semana, embora a partir de 10 dias. No meu caso, também a partir da retirada do dreno, que geralmente é com 7 a 10 dias, é que tem o seu papel fundamental e a paciente não pode deixar relaxar na realização das suas drenagens, porque ela é tão importante quanto a sua cirurgia. A quantidade de drenagem é individual e o seu cirurgião saberá indicar o melhor momento e a quantidade correta de drenagens para cada caso. Então, um beijo para todos vocês e até o nosso próximo vídeo.